Olá, estamos iniciando agora o programa Empresa do Futuro. No programa de hoje nós vamos conversar aqui com o reitor do ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico, o Dr. Reginaldo dos Santos. Tudo bem, doutor Reginaldo, como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né, para vir aqui ao seu programa, para conversar um pouco sobre o ITA, né? Contar algumas histórias sobre a minha passagem pela instituição e pelo CTA de uma maneira geral. O senhor tem uma longa história de sucesso, né? Aí não só no ITA, mas na aeronáutica. Você poderia descrever um pouquinho essa história sua na aeronáutica? Tudo bem, eu não sei se sucesso, né, mas foi um esforço enorme que eu transitei durante a minha vida militar, que iniciou na atividade de pesquisa e desenvolvimento com a minha vinda aqui para São José dos Campos no final do ano de 1965, para fazer o ITA, né? Fiz o ITA, engenheiro de eletrônica. Você é da onde? Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Pernambuco, terra boa. Do Agreste Pernambucano, né? E esses meus 5 anos de ITA trouxeram uma simpatia enorme pela cidade e pela área de ciência e tecnologia. Terminei o ITA, como eu disse, em 1970. Eu acredito que a natureza me privilegiou em alguns aspectos, né? Eu fui o primeiro da turma do ITA, tive algumas menções honrosas e alguns prêmios por isso. Após o ITA... Vários prêmios, né? Alguns ele está sendo modesto. E depois permaneci no CTA, fiquei no CTA de 70 a 73, como assessor técnico da direção do CTA, né, juntamente com o Brigadeiro Piva, à época, né? O diretor do CTA era o Brigadeiro Paulo Vitor, uma figura conhecida, sim, e muito conhecida por todos nós aqui ligados à área de aeronáutica. E depois disso eu fui fazer doutoramento no exterior, né? Fiquei 4 anos na universidade. Nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos, Para variar, né? Normalmente é Estados Unidos o caminho. Normalmente o caminho é esse, quando a gente quer ganhar um pouco mais de conhecimento. Eu fiquei 4 anos na Universidade de Purdue, no estado de Indiana. Era e continua sendo, acredito, uma das 10 melhores escolas americanas de engenharia. Saí de lá em 77 e voltei para o CTA. Na minha volta para o CTA, eu durante uns 3 anos, de 77 a 80, eu fiquei como assessor técnico da Divisão de Estudos Avançados do IAE, antigo IAE, essa Divisão de Estudos Avançados, que evoluiu para o Instituto de Estudos Avançados. Mas essa divisão eu fiquei até 1980, quando ela foi convertida, foi transformada no Instituto de Estudos Avançados. E aí eu fiquei até 1991. Então foi uma longa passagem como diretor do Instituto, né? E aí nós estivemos envolvidos no programa nuclear brasileiro, né? Aquele programa que chamavam ele como um programa paralelo, nós consideramos ele um programa nacional. Quando o Brigadeiro Piva teve uma vez aqui, eu perguntei se ele desenvolvia, trabalhava nessa área nuclear, né? Certo. E a minha pergunta é a mesma, existia trabalho na área nuclear? Existia trabalhos, e ainda existem alguns trabalhos voltados para a área nuclear no Instituto de Estudos Avançados. O interessante é que às vezes as pessoas não reconhecem isso, mas nós abrigamos na década de 70, no meados de 70, meados mais para frente um pouquinho, talvez no final da década de 70, do século passado, alguém tem que falar assim, né? Sem dúvida. O grupo da Marinha, que iniciou o seu projeto, que hoje é reconhecido nacionalmente como um programa naval, programa da Marinha, programa nuclear da Marinha. Na verdade, ele começou conosco e ficou conosco até meados de 80. Então, ele nasceu ali dentro, ele foi alimentado ali dentro, ele deu os primeiros passos e depois foi transferido, que nós ajudamos na transferência para São Paulo, para o Instituto de Energia Atômica, hoje, e tem em São Paulo, e lá ele ganhou corpo, né? E hoje é um programa enorme, envolvendo inclusive uma instalação grandiosa em Iperó, próximo de Sorocaba. Então, esse programa
nasceu dentro do CTA, nasceu dentro do Instituto de Era Avançados. programa sigiloso, a gente... Era programa sempre- sigiloso. As pessoas aqui em São José dos Campos tinham mania de falar, não, lá no CTA tem algumas instalações subterrâneas, eu ouvi muito não falar sei o sobre quê, isso, mas né? só algumas pessoas que sabem, isso é folclórico, né? Não, é folclórico, é folclórico. E a gente até gostava disso, né? Fazer um pouco de fazer mistério, mistério. né? Mistério, mas não existiam instalações. Existia, assim, um canal, um túnel, que levava a base da caixa d'água e tinha uma instalação de bombeamento de água ali naquele ponto. E esse túnel ligava. E nós queríamos que esse túnel ligasse as diversas divisões, mas ficou muito caro fazer um túnel na instalação do IAV. Mas não tinha absolutamente nada ligado a trabalho de pesquisa, de desenvolvimento lá embaixo. Agora, Era como apenas... manter o sigilo, o doutor Reginaldo, por exemplo, numa atividade tão séria como essa nuclear, como faz para você conseguir É manter? muito difícil, é muito difícil. Principalmente num país como o nosso, né? Que as pessoas não estão treinadas a cuidar com zelo informações. Nosso pessoal não tem esse treinamento. Talvez hoje, eu não tinha naquela época, talvez hoje já tenha um pouquinho mais consciência. Até nas próprias universidades aqui no Brasil, à época, nós tínhamos programas conduzidos na Unicamp, tivemos que tirar de lá porque a própria reitoria da escola não sentia que um programa de natureza classificado como confidencial pudesse ser conduzido. A universidade gostava, sempre vendia a ideia de que é uma entidade aberta, né, para discussão, para publicação e tudo mais. Hoje em dia esse conceito mudou até na universidade brasileira. Hoje nós vemos que várias instituições têm projetos e programas dentro de universidades confidenciais. Agora, nós somos muito procurados. Tem uma classificação assim, ultra confidencial, Tem. Nós temos uns assuntos ostensivos. Hoje, por exemplo, o que seria assunto confidencial, realmente assunto tratado, hoje muito confidencial? Seria secreto, né? Ou ultra secreto. São Mas as seria, duas. por exemplo, essa área nuclear ainda continua? Essa área nuclear, sem dúvida nenhuma, porque existem segredos tecnológicos que você não pode deixar nem que caia na mão de pessoas inescrupulosas, né? Esse é um cuidado muito grande. E o Brasil sempre foi muito responsável no cuidado com seus programas espaciais e nucleares, seus projetos nessas duas áreas. Por quê? Porque não se pode jamais permitir que o conhecimento dessa área caia nas mãos de pessoas inescrupulosas. Que Sim, podem porque vem possam aí vender alguém isso. oferece um dinheiro ou exatamente. contrata de uma maneira e leva embora para outros países. Leva embora para inclusive. outro país e acaba usando esse conhecimento para desenvolvimento de armamentos. Agora a tecnologia brasileira, né, nuclear brasileira, você acha que está no nível que a gente considera um nível alto ou não? Eu considero no nível das dos países mais desenvolvidos. Nós não temos, talvez, componentes. Porque componente depende da indústria, depende de volume. Hoje você acha que a gente estaria pronto, por exemplo, para produzir uma arma nuclear ou não? Não, eu diria que não. Tecnicamente, não, que a gente, claro que o Brasil, eu sei, tradicionalmente... mas tecnicamente nós não ainda vamos demandaria um certo tempo. Porque, alguns anos. demandaria alguns anos. Porque a técnica de construção de um artefato nuclear, ela é complicada, ela envolve experiências específicas. Você tem que ter um programa específico para fazer aquelas Você tem que experiências. explodir, né, em alguns campos, explodir também, Tem como que faz fazer, alguns países, a França. Isso, Né, tem que ter local para fazer. O Irã andou agora recentemente. O Irã não tem ainda, acho que não. O Irã Não chegou a fazer a explosão, mas é só a tem tecnologia. um programa que, principalmente a comunidade, alguns países da Europa e os Estados Unidos consideram aquele programa como perigoso, que pode resultar na produção de material para a produção de uma... Mas eles não estão no estágio ainda, né? de Não, produzir bomba nós atômica, acreditamos que né? não. É o que dizem os especialistas. É o que dizem os especialistas. Eles podem ter até condições de produção de quantidades mínimas de urânio enriquecido, mas não em quantidade suficiente e com um grau de enriquecimento suficiente para transformar aquilo num artefato nuclear.